Bem-vindos a mais um Eu Amo Matemática. Hoje vou fazer uma introdução às expressões com variáveis, tem a ver com o sétimo ano de Matemática, a introdução no fundo às equações e, portanto, hoje vamos falar de expressões com variáveis. E vamos perceber em que é que isto consiste e porque é que isto se fala, porque é que se fala disto antes das equações, ok? Ora bem, primeira coisa, se eu vos colocar aqui 4 mais 3 ao quadrado vezes 1/5, isto é uma tradicional expressão numérica, ok? Não é uma expressão com variáveis, porque não é uma expressão onde haja uma incógnita, ou seja, uma letra cujo valor se desconhece. Portanto, isto é uma expressão numérica. Se vos colocar algo deste género, um 5x mais 4x quadrado menos 5. Isto sim é considerado uma expressão com variáveis. É uma expressão algébrica, também pode ser chamada assim, mas nós, ao nível do sétimo ano, costumamos designá-la por expressão com variáveis. E se eu vos perguntar quem é variável, é lógico que tem a ver com este x que aqui aparece. Portanto, x é uma letra que representa algo cujo valor não se conhece, daí o x, neste caso, ser conhecido como a nossa incógnita, ok? Ora bem, se eu colocasse 7π mais 9, também teria aqui uma letra, pois, mas este π sabem que não é uma letra qualquer. Π é uma constante da matemática que aproximadamente vale 3,14, como sabem. Portanto, isto que aqui está não será uma expressão com variáveis, ok? Portanto, estamos a falar de uma expressão numérica. Aquele π, no fundo, é uma constante, portanto é um número. Pronto, posto isto, do que é que eu vos quero falar mais hoje? Hoje quero-vos falar de alguns componentes destas expressões com variáveis. E para isso vamos focar-nos, por exemplo, na seguinte expressão: menos 3 mais 4x mais 2 menos x. Isto é uma expressão com variáveis. Eu tenho usado muito o x, como sabem, é a letra mais famosa na matemática, assim como o π, digamos assim. No entanto, não tem que ser sempre x, podia ser uma expressão com o A, com o B, uma letra qualquer do nosso alfabeto. Vou usar o x para que vocês também se comecem a habituar, que ele vai fazer parte da vossa vida durante muitos anos. E aqui queria-vos chamar a atenção para as partes que eu tenho nesta expressão numérica, digamos assim. Eu tenho aqui o menos 3, tenho mais 4x, tenho mais 2 e tenho menos x. E estes senhores têm um nome, chamam-se termos. E nós vemos que há aqui termos que têm características semelhantes. Se observarmos, por exemplo, o menos 3 e o menos 2, estes termos não têm incógnita. Portanto, estes dois senhores terão o nome de termos independentes, ou seja, eles não dependem de nenhuma variável. No entanto, aquele mais 4x que ali está e aquele menos x têm uma incógnita associada a eles. Portanto, o 4x e o menos x são aquilo em que a matemática nós designamos por termos com incógnita. É importante que vocês percebam este tipo de linguagem e ela vai ser muitas vezes utilizada quando estiverem a aprender a resolver equações. Mais coisas importantes. Se eu colocasse aqui, e vou acrescentar aqui atrás, um x ao quadrado, esse x ao quadrado também merecia fazer parte deste grupo dos termos com incógnita. No entanto, ele não é do mesmo género, digamos assim, que este 4x. Porquê? Porque este tem um expoente e este x não tem. Portanto, estes senhores são no fundo termos com incógnita, mas não são semelhantes, ok? Portanto, o ser semelhantes significa que, caso tenham variável, ela tem que ter o mesmo expoente, ou então tem que ter as mesmas variáveis. E eu vou-vos dar aqui outro exemplo ao ladinho. Vamos supor que eu coloco 2xy ao quadrado e coloco 3x quadrado y ao cubo. Reparem que o x e o y fazem parte deste termo, também fazem deste, é verdade. No entanto, aqui o expoente deste x é um 1 que está ali escondidinho, enquanto que neste caso vocês têm um 2, ou seja, estes senhores também não são semelhantes. Se não são semelhantes,
em matemática não vai ser possível associá-los quando estivermos a simplificar uma expressão e mais tarde quando estivermos a resolver uma equação. Um número, por exemplo, 6, e o menos 4, são sempre termos semelhantes, porque são quê? Termos independentes. Por isso, são semelhantes sempre. E ao ser semelhantes, vai ser possível associá-los. Correto? Ora, vamos agora focar-nos num termo destes mais sofisticado, um termo com letras, com um coeficiente numérico, por exemplo, uma coisa deste género. 7x y ao quadrado z ao cubo. Assim um termo bem rechonchudo. Este termo é um termo com incógnitas. Tem 3 incógnitas, o x, o y e o z. E ele tem 2 componentes que é importante que saibam o nome. O 7, que aqui está atrás, tem o nome de coeficiente. Eu já usei esta palavra de propósito. Mas também pode ser designado por parte numérica. Faz sentido o nome, não é? X, y quadrado, z cubo. A isto nós chamamos parte literal. E a parte literal tem um grau. E qual é o grau? Como é que sabemos o grau? O grau é muito simples de calcular. Nós simplesmente olhamos para os expoentes das variáveis que aqui estão colocadas. O x tem ali um escondido, nunca se podem esquecer disso, e portanto o grau é calculado fazendo 1 mais 2, neste caso mais 3, que é o expoente do z. Portanto, estamos a falar de um termo de grau 6. Espero que até aqui tenha sido lógico para toda a gente. Vamos agora pensar num termo que não tem um aspecto assim tão rechonchudo, como eu disse na brincadeira. Vamos pensar num assim mais singelo. Por exemplo, um x, y. É um termo com incógnitas. Se vos perguntar a parte numérica, se calhar dizem que ela não existe, mas existe sim senhor. É este 1 que está aqui atrás. Portanto, este 1 que nós não vemos lá escrito é a parte numérica ou coeficiente do termo. E o xy? O xy é então a nossa parte literal. Vou para abreviar para ser um bocadinho mais rápido. Se vos perguntar o grau, bem, o grau, não esquecer, que será 1 mais 1. Portanto, estamos a falar de um termo de grau 2. Para o ano vão ouvir muitas vezes os professores de matemática dizerem o monómio em vez de termo, porque aí estarão já num contexto uma coisa chamada polinómios. Isto é de facto um termo, mas também é um monómio, ok? E se eu não colocasse qualquer variável no meu termo? Vamos supor que eu vos coloco menos 7, um simpático menos 7. Coeficiente, não deve haver dúvidas, menos 7, certamente é o que estão a pensar. Se vos perguntar parte literal, bem, aqui não há ali nenhuma parte literal escondida, portanto, parte literal este termo não tem. Então, se não tem parte literal e o grau é calculado olhando para os expoentes da parte literal, o grau, obviamente, é 0. Por isso, quando virem um termo independente, não se esqueçam de se lembrar que a parte literal é inexistente e o grau é 0, correto? Agora, vamos ver como é que nós simplificamos expressões com variáveis. E a simplificação de expressões com variáveis é, como o próprio nome diz, simples. Portanto, a simplificação de expressões com variáveis. Vamos supor que tenham menos 4x mais 9 mais x menos 3 mais 1 mais x quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos que aqui temos. Vou apontar para aqueles que são semelhantes. O mais, digamos que o que tem o grau mais elevado é este x quadrado. E não tem ninguém com a mesma parte literal que ele tem. Por isso o x quadrado vou pô-lo já aqui arrumadinho. De seguida, vamos procurar outros termos que possam associar-se.
Estamos a ver aqui o menos 4x e o mais x. Por vezes torna-se confuso fazer operações com números negativos, ainda por cima com letras associadas, ainda mais confuso poderá ser. Por isso vamos usar aquilo que eu costumo chamar a teoria da batata. Se eu tiver menos 4 batatas e somar uma batata, é só pensar no menos 4 mais 1. Ora, menos 4 mais 1 dará menos 3. Menos 3, batata. Claro que isto é mesmo a teoria da batata, porque não faria sentido falar em objetos neste sentido. Mas aqui ajuda-nos a pensar. Portanto, se dá menos 3 batatas, estamos a falar de menos 3x. E assim foi mais simples perceber porque é que menos 4x mais x dá menos 3x. Olhando aqui para os nossos termos independentes, temos o 9, o menos 3 e o 1. Portanto, 9 menos 3, 6, 6 e 1 dará 7. E aqui temos a nossa expressão simplificada. Percebam que não se pode associar o x² e o x. Em contexto poderão aparecer expressões com variáveis para simplificar, sem ser propriamente lá no meio das equações que vamos falar um bocadinho mais para a frente. Suponham que vos é dado, por exemplo, um simpático retângulo e suponham que vos é dito que o comprimento mede 2x mais 3. Não sabem quanto é que é o x, mas suponham que as medidas estão expressas em centímetros. E vamos imaginar também que a largura deste retângulo é, suponhamos, 5x menos 4. Se vos pedirem uma expressão simplificada do perímetro, recordam-se que o perímetro de um retângulo é a soma das medidas de todos os lados. Daí o perímetro poderem escrever 2x mais 3 mais 2x mais 3, duas vezes o comprimento, mais a largura, 5x menos 4, mais a largura, 5x menos 4. Agora basta-nos associar todos aqueles senhores que são semelhantes, todos os termos semelhantes. Ora, começando por aqui, 5 com 5, 10, 11, 12, 13, 14, 14x. Adicionando os termos independentes, 3 com 3, 6, tirando 4, 2, tirando 4, menos 2. E aqui tenho uma expressão do perímetro. Esta é uma expressão simplificada do perímetro e está expressa em centímetros. Mas devem-se recordar que o perímetro pode ser calculado de uma outra forma. Poderíamos muito bem ter imaginado que seria 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. E porquê é que eu estou a colocar estes parênteses? Porque o comprimento é esta medida que aqui está dentro. E a largura é isto aqui. Por isso há que proteger, porque este 2 terá que multiplicar por tudo o que está dentro do parênteses. E vai multiplicar de que forma? Pela nossa famosa propriedade distributiva. Temos que ter muito cuidado a usar a propriedade para respeitar a regra de sinais na multiplicação. Ora, mais com mais dá mais, por isso passo a ter 4x. Mais com mais, continua mais, passo a ter 6. Da mesma forma, o 2 ataca ao 5, digamos assim, terei 10x, e o 2 ataca ao menos 4, terei menos 8. Associando os termos em x, ou seja, aqueles semelhantes que aqui temos com variável, teremos 14x. E 6 menos 8, menos 2. Claro que tínhamos que chegar àquilo que já sabíamos, mas fica aqui uma outra forma. As expressões com variáveis baseiam-se neste tipo de raciocínio. Espero que tenha sido útil e voltamos a ver-nos numa próxima aula, no nosso Eu Amo Matemática.